Olá, meus amigos, meus irmãos, Deus abençoe a todos. Que a palavra da nossa meditação, da nossa reflexão, venha trazer segurança, fé a todo o povo de Deus. Lembrando sempre, a palavra diz em Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Irmãos, nós estamos falando de algo vivo, algo real, algo poderoso, que é a fé em Deus. Há muitas coisas nesses dias que se levantam contra a fé viva, a fé em Deus, a fé real, a fé poderosa. E situações como esta que vivemos hoje, subestimando o poder de Deus, muitas das vezes tirando a atenção e olhar de Cristo e colocando o olhar em tantas coisas. Irmãos, aí vamos afundar na fé como Pedro. Quando o Senhor andava sobre as águas, e Pedro disse: se és tu, Senhor, manda que eu vá ter contigo. O Senhor mandou que ele saísse do barco. E a palavra diz que ele andou sobre as águas. Todos nós sabemos essa palavra, mas irmãos, temos que crer nela. Pedro andou nas águas como terra firme, olhando para o Senhor, pôde caminhar. Isso é entrar no sobrenatural, isso é entrar em algo poderoso, além da nossa imaginação. A ousadia de Pedro ao ouvir a palavra do Senhor: vem. Senhor, se és tu, manda que eu vá ter contigo, venha. Ele saiu do barco, andou sobre o mar. Santificado é o nome de Deus. Que cena poderosa, irmãos, que cena gloriosa. É a Bíblia, é a palavra de Deus nos evangelhos. Mas a palavra diz que olhando para os ventos, tirou o olhar do Senhor e começou a olhar para os ventos, e começou a afundar. Irmãos, claro que ali nós percebemos que a oração mais breve, a oração mais pequena da Bíblia foi naquela hora ali, quando Pedro, afundando, clamou: Senhor, estou perecendo, socorre-me, Senhor. Ao que o Senhor estendeu a mão e o levantou e disse: por que duvidastes, homem de pequena fé? Por que duvidastes? Viu, irmão? Tirar os olhos do Senhor é duvidar. Irmãos, com toda a nossa proteção, nossos cuidados, louvado seja Deus por toda a nossa prudência nesses dias, mas tirar o olhar do Senhor vai ser um fracasso, vai ser um desapontamento para muitos cristãos. Somos prudentes, nos guardamos, nos cuidamos, mas temos que cuidar, meus irmãos, é de não tirar os olhos do Senhor. Tirar os olhos de Cristo e afundar. Confiar no quê? Amém o confinamento, amém a proteção, amém para a máscara, álcool gel nas mãos, proteção, toda a prudência. Glória a Deus, somos prudentes. Mas, irmãos, nossa fé está no Senhor. Nos cuidamos, aleluia, mas não é no cuidado que vamos nos proteger só, irmãos. Nós temos que crer no Senhor. Tirar o olhar do Senhor é afundar-se. Muitos estão se afundando. Hoje mesmo me aquebrantei na oração pela notícia de um obreiro, de um pastor em Ji-Paraná, que acharam enforcado atrás da casa, nos fundos da casa. Isso é notícia, isso é um escândalo para o mundo. Um servo de Deus perecer, um servo de Deus não suportar os problemas da vida, não sei quais circunstâncias. Se é pecado, não creu no sangue de Cristo que purifica a consciência das obras mortas, como diz Hebreus 9:14. Se é um problema, angústia, depressão, falta de suprimento, seja o que for. Era um servo de Deus que ministrava a palavra e não suportou as lutas. Mas irmão querido, irmã querida que me ouve, ele orou para os ventos, deixou de olhar para Cristo e afundou. Irmãos, afundou. Muitos cristãos estão afundando na imoralidade, no pecado, afundando, apegado às coisas desse mundo, na avareza. Muitos estão afundando, naufragando na fé.
deixando de olhar para Cristo. Irmãos, Cristo é a nossa fé. Cristo é o autor da nossa fé, o consumador da nossa fé, o originador da nossa fé, o consumador da nossa fé é Cristo, como diz Hebreus 12:2. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhar para Cristo e não para a circunstância. Olhar para Cristo, irmão, e não dar ouvidos a tantas coisas negativas que trazem depressão, medo, insegurança. Buscando socorro em homem, desesperados. Que Deus nos ajude, irmãos, a ter essa fé simples em Cristo, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Pedro andou sobre as águas. Irmãos, quando ele deixou de olhar para o Senhor e percebeu os ventos, quem sabe naquela hora dizendo: o que eu estou fazendo? Isso não é normal. Não, claro que não é normal. A fé não é nada normal. A fé é algo miraculoso, poderoso, glorioso, sobrenatural. Quando deixou de olhar para o Senhor, afundou. Mesmo assim clamou: Senhor, socorre-me. Oh, irmãos, e o Senhor estendeu a mão. Santificado é o nome de Cristo, glorificado é o nome de Cristo. Se nesta palavra, irmãos, estamos falando com pessoas desanimadas, tristes, preocupadas, preocupada com a família, com os filhos, com os netos, com os pais, com os avós, preocupado com o trabalho, preocupado com a pandemia, preocupado com o desemprego, preocupado com o negócio. Irmão, irmã, você vai afundar, tirando os olhos do Senhor. Ainda que tenhamos todos os problemas, tantas lutas esses dias, tantas provas, tudo se levantando contra o conhecimento de Deus, mas nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Sofisma, tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus, trazendo do pensamento cativo a obediência de Cristo, como está em 2 Coríntios 10. As armas da nossa milícia não são carnais, irmão. Nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus. Essa é a nossa fé. As armas da nossa milícia é a oração, é a fé no Cristo vivo, é a fé no Santo Evangelho, é a fé, porque a palavra diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como está em 1,16 de Romanos. Creia no poder da palavra de Deus. O Evangelho é o poder para a salvação de todo aquele que crê. E ali diz: o meu justo viverá da fé. Meu justo viverá da fé. 1,17. Por incrédulo, por religioso, ele não entende isso, porque ele não compreende as coisas espirituais. A palavra diz no capítulo 1 do livro de 1 Coríntios que o homem natural não compreende as coisas espirituais. Parece loucura. Capítulo 1 e 2 de Coríntios fala isso. 1 Coríntios parece loucura. Mas nós, irmãos, que nascemos de novo, que temos Cristo e experimentado a glória de Deus, as bênçãos de Deus, o socorro de Deus. Oh, irmãos, se olharmos para nós mesmos, até para nossas falhas, nossos fracassos, nossos pecados, nossos desânimos, se olhar para nossas vidas, irmão, vamos perecer. Não temos que olhar para nada e para ninguém, porque o inimigo, o diabo, nesses dias, vai tentar tirar nossa fé, enganar, colocando os olhos em si mesmo, nas circunstâncias, nas pessoas. Vamos se decepcionar, vamos fracassar, vamos afundar. O diabo, vosso adversário, ruge como leão ao derredor, procurando alguém para destruir, o qual resiste firme na fé. Capítulo 5, versículo 8 de 1 Pedro. Resistimos o diabo pela fé. Fé em quem? Naquele que tem cuidado de nós. 1 Pedro 5, 6 e 7. Lançando sobre ele a ansiedade, não ficando com ansiedade, com preocupação, com perturbação, chorando aos pés de Cristo e lançando sobre ele as preocupações, os cuidados da vida. Pedro andou sobre as águas. Pedro saiu daquele barco e entrou no sobrenatural de Deus, no poder de Deus. Quem pode dizer, irmão, que isso não funciona? É a palavra. Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Triste é aquele que só tem uma palavra de conhecimento natural, teológico, religioso. Triste, vai afundar. Vai afundar. Afunda aquele que não tem essa fé real, essa fé viva. Irmãos, com todo aparato, com todo cuidado, nossa fé está em Cristo. Não vamos tirar os olhos de Cristo e se preocupar-se com os vendavais. Pedro olhou para os ventos, tirou o olhar do Senhor. Não olhe para os ventos, irmãos. É uma fé simples, uma palavra simples. Quem sabe eu estou falando com pessoas que cansou de falar essas mesmas palavras para outros, mas é a hora de viver isso.
não é falar para os outros, é hora de viver. Quem sabe até você está sendo provado naquilo que pregou e ensinou. E muitos estão fracassando porque falavam para os outros, mas não viviam aquilo que falavam, e pereceram, afundaram. Mas todo aquele que nele crê não será envergonhado, não será confundido. Romanos 10, 11, 12 e 13. Então, em nome de Jesus, irmão, em nome de Jesus, creia no poder de Deus. Cuide e seja prudente com respeito às circunstâncias da vida, os ventos tentando te tirar os teus olhos do Senhor. Ele é o nosso descanso, Ele é a nossa cobertura, Ele é a nossa proteção, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor, Ele é a nossa vida, Ele é a âncora da nossa alma, Ele é o nosso porto seguro, Ele é o nosso porto seguro, Ele é o desejado das nações, Ele é o pastor e bispo das nossas almas, Ele é o sumo sacerdote, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Ele é tudo em todos, Jesus Cristo nosso Senhor. Oh, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 13. Salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque Ele é rico para todos aqueles que o invocam. Pedro invocou o nome do Senhor e foi salvo. Seja salva. Seja salvo das circunstâncias, do medo, da ansiedade, das preocupações, do pânico, das tormentas desta vida, porque esses dias estão nos ensinando, irmãos, a depender mais do Senhor, a buscar mais do Senhor, a se humilhar mais diante do Senhor. Esse é um tempo que todo tipo de orgulho, de soberba está sendo derrubado, desfeito, seja grande, pequeno, pobre, rico, branco e negro, em todas as nações. Todos que eram religiosos, a capa, a máscara da religião está caindo por terra. Na verdade, todos têm que botar máscara para se defender agora de um vírus, uma coisa tão pequena, invisível, que está matando. Então, irmãos, isso é para quebrar. Isso aqui que está pegado em coisas, em bens, em ouro, em prata, estão sendo envergonhados nessas horas, porque nessa hora nada tem valor, todas essas coisas perderam o valor. Oh, irmão, nossa segurança é Cristo, nossa riqueza é Cristo. Ele é o tesouro em vaso de barro, para que a excelência seja de Deus e não nossa, segundo Coríntios 4, 7. Não tire o olhar do Senhor, não tenha medo das circunstâncias da vida, creia, invoque esse nome, pois o Salmo 18 diz: invocarei o nome do Senhor que é digno de louvor, ficarei livre dos meus adversários. Toda adversidade cai por terra quando invocamos o nome do Senhor. Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa salvação, nosso nome já está escrito no livro da vida e fomos selados com seu Espírito. Oremos. Senhor Jesus, invocamos o Teu nome nessa palavra, sobre esta palavra invocamos o Teu nome, sobre os Teus filhos, Teu povo, sobre a Tua igreja, as casas, os lares, as famílias. Ó Senhor, invocamos o Teu nome pedindo graça, proteção e livramento do Teu povo sobre essa pandemia, sobre esse vírus, todo mal, doenças, pragas, desemprego, enfermidade, tudo que está afligindo, caia por terra em Teu nome, Senhor. Venha nos encher mais e mais o Teu Espírito. Ó Senhor Jesus, ajuda-nos a não olhar para os vendavais da vida, as circunstâncias da vida. Ó, livra-nos de tirar os olhos do Senhor, autor e consumador da fé. Tu és o nosso descanso, nossa salvação. Tu és nosso médico, nossa saúde, nosso ar, nossa vida. Ó Senhor, Tu é tudo em todos. A Ti o louvor, Senhor Jesus. Encha-nos mais e mais do Espírito do nosso Deus. Encha-nos, Senhor, que o Pai seja glorificado no Filho. Oramos, cremos e agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Irmãos, divulgue esse canal. Se inscreva nele se não se inscreveu ainda. Vamos falar a palavra. Divulgue essa palavra. Vamos abençoar e ser abençoado. Deus abençoe a todos. Deus dê graça a todos. Na cidade de Joinville, neste sábado, estaremos em 2 reuniões, 5 da tarde e 8 da noite. Então, aqueles que estão ouvindo, participando desse vídeo, querem participar da reunião, devem entrar em contato conosco no 999481091, que é o nosso WhatsApp, para se organizar, para agendar o número de pessoas corretas, conforme a lei, para estarmos juntos abençoados neste sábado
5 da tarde e 8 da noite, na rua de Itápolis, 407 no Itaú. Deus abençoe a todos, irmãos. Até a próxima, fique com Deus.